Lição 97 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Eu sou o Espírito. Comentário. Essa lição continua com o tema do nosso verdadeiro ser ou identidade, que nós exploramos nas lições iniciais. Aqui, nosso verdadeiro ser é especificamente identificado com o Espírito. Citação. A ideia de hoje te identifica com o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade dividida, nem tenta tecer fatores opostos na unicidade. Comentário. Eu falei antes sobre a tendência, especialmente na medicina holística, de unificar espírito, mente e corpo. Essa lição, novamente, deixa claro que é impossível entrelaçar em uma unidade dois estados que são mutuamente irreconciliáveis: espírito e mente dividida, espírito e corpo. Portanto, somos solicitados a escolher entre a verdade e a ilusão. Esse tema importante também será expresso conforme as lições continuarem. Citação. Apenas declara a verdade. Pratica essa verdade hoje com a maior frequência possível, pois ela trará a tua mente do conflito aos quietos campos da paz. Comentário. Essa verdade é a de que somos espírito, o ser ao qual trazemos todos os falsos pensamentos da nossa identidade. Essas ilusões foram tão bem aprendidas que é necessário muita prática para desaprendê-las. Motivar-nos, assim como prover uma moldura para esses ensinamentos, é o propósito desses exercícios. Com o tempo, portanto, somos gentilmente conduzidos dos campos de batalha e conflito para os, entre aspas, quietos campos da paz, nos quais nosso ser é relembrado. Jesus diz: nenhum calafrio de medo pode entrar, pois a tua mente foi absolvida da loucura, soltando as ilusões de uma identidade dividida. Comentário. Jesus está nos lembrando de que nós escolhemos contra o ego e a favor do Espírito Santo, recordando que nossa realidade é espírito, não a mente dividida ou o corpo. Quando nós escolhemos o Espírito Santo, escolhemos os pensamentos em nossas mentes, que é a memória de quem somos como Cristo. Uma vez que o perfeito amor expulsa o medo, para citar a famosa linha bíblica, quando escolhemos nos lembrar do amor, nenhum calafrio de medo pode entrar em nossas mentes. Esse é o papel do milagre, como esse silogismo inicial no texto mostra. Citação. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nessas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Texto, capítulo 1. Comentário. Assim, a sanidade de nossas mentes é devolvida para nós, e nós nos lembramos de nossa identidade como espírito. Citação. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser, o Santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada à sanidade. Tu és o Espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és o Espírito que completa a Ele mesmo e que compartilha a sua função como Criador. Ele está contigo sempre,
assim como tu estás com ele. Comentário: pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a perdoar nos restaura a sanidade que corrige as ilusões do ego. O medo foi trazido ao amor, que gentilmente o dissolve na verdade. Ao cumprirmos nossa função de perdão aqui, nossa função de criação no céu retorna à nossa consciência como espírito, e nós nos lembramos da unicidade que nos criou como um com ela. Citação: hoje tentamos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas, a consciência é trazida para um pouco mais perto, pelo menos. Às vezes, 1000 anos ou mais são poupados. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último, o primeiro que é o último, pois é um só. Comentário: essa passagem afirma o mesmo ponto visto das páginas iniciais do texto, onde Jesus discute o papel do milagre na nossa salvação. Seu propósito é fazer o tempo entrar em colapso, economizando para nós até 1000 anos. Sem entrarmos profundamente na metafísica do Um Curso em Milagres sobre o tempo, podemos simplesmente dizer que uma vez que o tempo não é linear, todo ele tendo ocorrido em um único instante, Jesus ensina que quando escolhemos um milagre, escolhemos desfazer as seções imensas do nosso sistema de pensamento que acreditamos existir no tempo. Portanto, ele diz: o milagre minimiza a necessidade do tempo. O milagre tem, então, a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre o tempo que leva um milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Texto capítulo 1. Comentário: como um exemplo, considere a si mesmo como alguém que vivenciou muito abandono em sua vida. Esse roteiro, é claro, cobre todo o holograma do tempo e do espaço, e, portanto, esse tema, sem dúvida, foi revivido de novo e de novo através de muitas vidas. Para essa discussão, vamos apenas pensar em 10 vidas, cada uma se estendendo por 100 anos. Quando você perdoa as figuras que o abandonaram na vida atual, o resultado é como um efeito dominó, apagando as 9 vidas remanescentes não lineares junto com a atual. Nesse sentido, então, você economizou 1000 anos, entre aspas. Mudando de metáfora, pense em um computador no qual você tem um arquivo chamado abandono, contendo as muitas vezes em que você foi abandonado. Incidentalmente, entender a dinâmica da projeção nos ajuda a entender que por trás das nossas acusações está a autoacusação de ter abandonado o amor primeiro. Quando vem o instante santo, no qual perdoamos, todo o arquivo de abandono, mágoas mantidas contra outros, mágoas mantidas contra nós mesmos, é deletado. Também deveria ser óbvio que Jesus não quer dizer literalmente 1000 anos, porque não existe tempo. O conteúdo por trás do símbolo numérico é o ensinamento de Jesus de que um curso em milagres vai economizar tempo para você. Quando você perdoa um de seus parceiros especiais,
Por trás dele estão outros milhares de objetos do seu ódio projetado. Citação. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, mas milhares estarão por trás dele, e por trás de cada um deles, outros 1000. Texto capítulo 27. Comentário. Isso, então, é o que Jesus quer dizer com milagre. De forma errônea, nós acreditamos que a cada vez em que pensamos em Deus durante o dia, estamos pensando em Deus apenas naquele único momento. Na verdade, no entanto, estamos desfazendo uma longa série de equívocos, nos quais nos esquecemos de Deus e escolhemos o ego em vez disso. Através desse desfazer, somos poupados de nossas loucas ilusões de separação, culpa e especialismo. O semelhante é uma vez que só existe um equívoco. Portanto, o milagre desfaz a todos, uma vez que só existe um problema do qual precisamos ser salvos. Citação. Tu és o Espírito em cuja mente habita o milagre, no qual todo o tempo para. O milagre no qual um minuto passado, usando essas ideias, vem a ser um tempo que não tem limites nem tem fim. Dá então estes minutos com boa vontade e conta com aquele que prometeu depositar a intemporalidade ao lado deles. Ele oferecerá toda a sua força para cada pequeno esforço que fizeres. Dá-lhe os minutos que ele precisa hoje para ajudar-te a compreender com ele que tu és o Espírito que habita nele, e através da sua voz chama todas as coisas viventes, oferece a sua vista a todos aqueles que pedem e substitui o erro pela simples verdade. Comentário. O milagre está fora do tempo. Então, entre aspas, todo o tempo para dentro dele. Ele representa nossas mentes certas, para a qual vamos quando queremos reconhecer que estivemos errados e o Espírito Santo certo. Escolher o milagre, portanto, significa soltar a mão do ego e segurar a do Espírito Santo em vez dela. A parte tomadora de decisões das nossas mentes está fora do tempo e do espaço, e nesse sentido é intemporal. Nós vivenciamos os efeitos dessa mudança dentro do mundo do tempo, que é o motivo pelo qual Jesus fala de economizar tempo, milhares de anos. Na realidade, no entanto, nós simplesmente voltamos para nossas mentes intemporais e escolhemos outra vez. O tema subjacente aqui é o de que o Espírito Santo não pode nos ajudar a menos que permitamos que ele o faça. Em outras palavras, nossa parte é dar, abre aspas, estes minutos e cada pequeno esforço, fecha aspas, ao Espírito Santo. Em vez de passá-los negando a verdade, somos solicitados a aplicar o mesmo esforço para corrigir nosso equívoco. Isso reflete o tema central de um pouco de boa vontade. Citação. A tua parte consiste apenas em oferecer a ele um pouco de boa vontade para deixar que ele remova todo o medo e todo o ódio, e para seres perdoado. Texto capítulo 18. Comentário. Note também o tema da abrangência total, uma parte integral do tecido do ensinamento de Jesus. Nosso verdadeiro ser, Espírito, chama a todos sem exceção.
O Filho de Deus é um, e oferecer a correção da visão a alguns, e não a todos, assegura que a correção nunca acontecerá. Essa ideia é encontrada através de todo Um Curso em Milagres, e a seguinte passagem é representativa. Citação: a todos Deus confiou todas as pessoas, porque um salvador parcial seria alguém apenas parcialmente salvo. As santas pessoas que Deus deu a ti para salvar são apenas todos aqueles que encontras ou contemplas sem saber quem são. Todos aqueles que viste por um instante e esqueceste, e aqueles que conheceste há muito tempo, e aqueles que ainda irás encontrar. Os esquecidos e os ainda não nascidos. Pois Deus te deu o seu Filho para que tu o salves de todos os conceitos que ele jamais manteve. Texto, capítulo 31. Comentário: aprendendo a perdoar toda a filiação, acabamos sabendo que a voz interna que seguimos é verdadeiramente a de Deus. Citação: o Espírito Santo ficará contente em tomar 5 minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através desse mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Comentário: note que Jesus não diz que o Espírito Santo vai carregá-los através desse mundo feliz e alegre. Ele quer que compreendamos que esse é um mundo de dor, miséria e sofrimento. Você pode se lembrar de um sentimento similar expresso no Manual para Professores. É só o tempo que se desenrola exaustivamente e o mundo está muito cansado agora. Está velho e gasto e sem esperança. Manual dos Professores, capítulo 1. Comentário: se nós deixarmos de entender a dor do mundo, não haverá motivação para escolhermos um pensamento diferente, e sem tal escolha, nossa miséria não pode ser desfeita. O manual termina com um adorável poema em forma de prosa, expressando a gratidão do céu pela nossa decisão de aceitarmos e estendermos a mensagem de esperança que o mundo cansado anseia ouvir. Ele começa: e agora, em tudo o que faças, sê tu abençoado. Deus volta-se para ti, pedindo ajuda para salvar o mundo. Professor de Deus, ele te oferece a sua gratidão, e o mundo todo fica em silêncio, na graça que trazes do Pai. Manual dos Professores, capítulo 29. Jesus diz: ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que esses minutos trazem. E ele as depositará em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas. E elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém as aceita como os seus próprios pensamentos e as usa para curar. Ken Wapnick. Eu falei antes sobre o uso da linguagem pelo Um Curso em Milagres e volto brevemente a esse tema aqui. Jesus não quer dizer literalmente que o Espírito Santo, abre aspas, não deixará de ver nenhuma mente aberta, fecha aspas, e que ele vai depositar suas dádivas de cura, abre aspas, em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas, fecha aspas. O Espírito Santo não faz coisas. Aqui se fala sobre ele como se fizesse, como se ele fosse um membro dos Homo sapiens. Mas isso é apenas uma metáfora para expressar nossa experiência dele. Na realidade, o amor do Espírito Santo está presente apenas na mente do Filho único e não faz nada,
Ele simplesmente é. No instante santo, quando escolho aceitar o amor curativo do Espírito Santo, minha mente está unida com toda a filiação e não com parte dela. Escolhendo o seu amor, eu me torno um com ele, pois ele se tornou totalmente presente para minha mente, que agora é uma com a dele. Além disso, minha mente tem que ser uma com a filiação, pois ela é uma dentro de si mesma. Portanto, seu amor precisa estar presente em toda a filiação quando eu aceitá-lo em minha mente. Esse é o significado da lição posterior. Abre aspas. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Fecha aspas. Livro de exercícios. Cada aspecto da filiação ainda precisa escolher aceitar essa dádiva. No entanto, uma vez que a minha mente foi curada no instante santo, a filiação como um todo recebe a dádiva que eu agora aceitei para mim mesmo. Citação. Assim, cada dádiva oferecida a ele será multiplicada 1000 vezes e 10.000 vezes mais. Comentário. Isso é assim porque, no instante santo, mais uma vez, a filiação é curada, não apenas a minha mente. Não pode haver pensamento de fragmentação quando a mente é curada. A importância desse tema de total inclusão é aparente por sua recorrência através de todo o curso. Ele forma a base do perdão e o desfazer do sistema de pensamento de separação do ego. Citação. E quando te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste, tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz por um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora da escuridão, e não serás capaz de esquecer o caminho outra vez. Comentário. É tentador exclamar: é mesmo? Vou mostrar a você. É útil manter em mente que nosso ego busca provar que Jesus está errado. Uma forma efetiva de ter sucesso é pegar afirmações como a acima e provar que é diferente. Se nós pudermos esquecer a verdade desse parágrafo, vamos ter provado que ele está errado e teremos mais uma vez estabelecido que a separação é um fato e que nós estamos certos. Nós deveríamos, portanto, sempre estar cientes da necessidade de provar que Jesus está errado, demonstrando a ele que ego saudável nós temos. E quanto mais pessoas colecionarmos para corroborarem nossos egos, mais convincente nosso caso se tornará. É por isso que nós precisamos atacar outros. O ataque passa a mensagem de que nós somos, entre aspas, maus. E uma resposta defensiva demonstra que estamos certos e Jesus errado. As imagens de Jesus sobre o sol e o, entre aspas, diminuto lampejo do vagalume trazem à mente que o que nós pensamos e vivenciamos com a diminuta, entre aspas, realidade de nossos corpos não tem nada a ver com a gloriosa verdade do seu amor presente em nossas mentes. Portanto, ele nos diz no texto que o que nós julgamos serem nossos maiores avanços foram nossos maiores retrocessos, enquanto nossos fracassos percebidos foram nossos maiores sucessos. Texto capítulo 18. Nós não entendemos nada. O que nos parece como apenas uma diminuta expressão do amor de Jesus, agindo de forma benigna em relação a alguém, por exemplo, na verdade tem um impacto tremendo sobre a filiação.
Mantenha em mente que parece diminuto porque nós julgamos da perspectiva limitada e distorcida da nossa própria experiência. Uma passagem como essa explica que o efeito em nossas mentes, quando pedimos a ajuda de Jesus, tem ramificações das quais não estamos cientes. Citação. Começa esses alegres exercícios com as palavras que o Espírito Santo te diz e deixa-as ecoar pelo mundo afora através dele. Eu sou Espírito, um Filho de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Expressa através de ti, o Espírito Santo aceitará essa dádiva que recebeste dele, aumentará o seu poder e a devolverá a ti. Comentário. Estes exercícios são felizes porque seu objetivo é nos tornar felizes. Nós já comentamos sobre a sessão, entre aspas, O Aprendiz Feliz, texto capítulo 14, que reflete esse pensamento feliz. Aceitar a verdade sobre nós mesmos desfaz toda dor e sofrimento, liberando a mente para a felicidade que o Espírito Santo guarda para nós e para a filiação, unida a nós e como nós. Citação. Hoje, oferece alegremente cada período de prática a Ele, e Ele falará contigo, lembrando-te que tu és Espírito, um com Ele e com Deus, com teus irmãos e com teu ser. Comentário. Essa lição também enuncia o tema da unicidade. Nós somos um com Deus, o Espírito Santo e a filiação. A palavra, entre aspas, lembrando-te, é importante porque ela é uma descrição crucial da função do Espírito Santo. Ele não faz coisas em nosso interesse, nem nos diz coisas. Sua presença é o simples lembrete da verdade. Lembrem-se dessa passagem já familiar. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. Texto capítulo 5. Comentário. Resta a nós aceitarmos sua lembrança. Tal é o propósito dessas lições, para acelerar nossa aceitação do, entre aspas, outro caminho. Citação. Escuta a sua confirmação a cada vez que disseres as palavras que ele te oferece hoje e deixa-o dizer à tua mente que são verdadeiras. Comentário. Ele não pode dizer às nossas mentes que essas palavras são verdadeiras. Nossa realidade é o espírito e não o corpo, a menos que permitamos. A responsabilidade nunca está nos ombros de Jesus ou do Espírito Santo, mas nos nossos. O ponto de partida no Um Curso em Milagres, e isso não pode ser enfatizado o suficiente, não é o que eles vão fazer por nós, mas nossa escolha contra o ego para que seu amor fique livre para permear cada aspecto de nossas vidas. Citação. Usa-as contra a tentação e escapa das suas tristes consequências se cederes à crença de que és alguma outra coisa. Comentário. Novamente, Jesus está dizendo que essas lições não têm relevância
a menos que você as aplique às ocasiões específicas nas quais está transtornado, ansioso ou inquieto de qualquer maneira. Antes de você apelar para a forma de mágica que acalma sua inquietude, peça a Jesus para ajudá-lo. Ele nunca vai lhe dizer para não usar a mágica, mas seu ponto é o de que ele não pode ajudá-lo a despertar do seu sonho de dor, a menos que você peça. Portanto, sempre que você for tentado a usar alguma forma de especialismo como uma maneira de aliviar sua ansiedade ou culpa, pense primeiro na lição e diga a Jesus, abre aspas, por favor, ajude-me a olhar para o meu transtorno de forma diferente. Fecha aspas. Sem seu medo, em vez de segurar a mão do especialismo, você iria alcançar a mão de Jesus. Mesmo quando você a soltar, pelo menos vai saber que foi isso o que fez. O pouco de boa vontade de ser honesto com você mesmo é tudo o que ele requer para que você seja seu estudante e aprenda suas lições. Jesus diz: hoje o Espírito Santo te dá paz. Recebe as suas palavras e oferece-as a Ele. Comentário: nós voltamos à nossa motivação para aprender Um Curso em Milagres, a paz do Espírito Santo. Citação: não te esqueças de que a motivação desse curso é alcançar e manter o estado da paz. Nesse estado, a mente está quieta e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Texto, capítulo 24. Comentário: uma vez que nós perdoamos e aceitamos sua paz, abre aspas, a condição na qual Deus é lembrado, fecha aspas, ela se torna nossa própria, permitindo que a memória do nosso ser alvoreça em nossas mentes. Portanto, a dádiva do Espírito Santo é devolvida a Ele e, através dele, a filiação.